E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem se preparando para enfrentar o Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes, oitavas de final. O Verdão vem se preparando aí para acabar com essa má fase contra o Botafogo. Retrospecto muito ruim aí das últimas partidas do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Saber do Verde com Gustavo Zupac. E pro lugar do Murilo, quem será que o Abel vai colocar em campo? Além das outras dúvidas mais aí ligadas à estratégia dele para enfrentar o Botafogo. Fala, Zupac, meu amigo, boa tarde. Fala, Plihal, um abração para você, para a turma toda do Equipe F e para o fã de esportes. Bom, pelo meu relógio aqui faltam menos de 24 horas para esse jogo que todo mundo espera, Palmeiras e Botafogo. A gente tem visto, né, vários Palmeiras e Botafogos em momentos diferentes, né, decidindo o Campeonato Brasileiro, decidindo vaga em quartas de final, em mata-mata de Libertadores. Agora, o que ninguém esperava é que a gente veria e viveria um Palmeiras e Botafogo valendo quartas de final do Mundial de Clubes, né? Mas assim quis o destino dessa competição pelos méritos das duas equipes e teremos amanhã esse jogo no Lincoln Financial Field aqui em Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Diferentemente do Botafogo, que trabalha aqui na cidade, o Palmeiras continuou os seus trabalhos lá em Greensboro, Carolina do Norte, e veio hoje à tarde aqui para Filadélfia, e o técnico Abel Ferreira vai ter que resolver os seus dilemas para a equipe, aqueles que ele precisa obrigatoriamente mudar e aqueles que ele quer mudar, né? O Murilo está fora, vai jogar o Bruno Fux. As notícias sobre o Aníbal Moreno foram ótimas ao longo da semana, a evolução do edema, não era uma lesão, do edema que ele teve na perna, e o Abel vai resolver se ele vai jogar ou se vai jogar o Emiliano Martinez. E aí tem as outras questões que elas são mais da preferência do próprio Abel e do olhar para o campo. Particularmente, eu tenho achado que o Abel tem tomado decisões equivocadas na montagem da equipe, né? Em alguns momentos, o campo tem mostrado sinais para o Abel e ele tem demorado a absorver os sinais, né? Foi assim com Vitor Roque e Flaco Lopes. Para amanhã, eu acho que o Vitor Roque tem mais chance de jogar pelo tipo de jogo. Foi assim em relação ao Rafael Veiga, que veio jogando dos últimos 2 jogos como titular, embora não tivesse rendimento. E a gente espera que o Maurício ganhe essa oportunidade e ele pode receber ou apresentar mais uma novidade. Todo mundo quer ver, por exemplo, se o Estevão vai crescer de rendimento. Como é que vai ser o Estevão agora num jogo local, né? Num jogo que vale quartas de Mundial, mas num jogo local, ele que não foi bem nos últimos jogos e teve aquelas declarações que repercutimos tanto aqui no Equipe F sobre maturidade, sobre frio na barriga, sobre ansiedade de ir para a Europa, sobre o foco e tudo mais. Plihal, mais do que, ou além da classificação, esse jogo vale dinheiro e não vale pouco. É claro que trata-se de futebol. Estamos falando de um campeonato onde o mais importante é ir o mais longe possível. Mas Palmeiras e Botafogo, que já ganharam cada um aproximadamente 150 milhões de reais em premiação, jogarão neste sábado por mais 13 milhões e meio de dólares. Quem vencer o jogo e avançar às quartas de final, botará no bolso 13 milhões e meio de dólares. Vai ser um clássico, um confronto, uma rivalidade acirrada e um jogo espetacular entre Palmeiras e Botafogo. Do lado do Palmeiras, a necessidade de uma equipe que volte a mostrar um futebol melhor depois da atuação muito ruim que vimos contra o Inter Miami lá em Miami. Plihal. Zupac, muito obrigado, ótimo trabalho para você. Dinheirinho bom, hein, Pascoal? Dinheirinho bom. O dinheiro Pascoal. para comprar o Sousa. São 11 milhões de euros no Sousa. Ontem a gente falou a respeito disso aqui. O Palmeiras já está muito adiantado, está conversando. O problema é o jogador ser convencido que deve vir. É esse o problema. Da outra vez ele não ficou convencido que ele deveria vir para o Palmeiras. Mesmo? Ele quer jogar onde? Não. Ele acha que tem que continuar jogando na Premier League. Ele tem contrato com o Nottingham. E ele acha que tem que ficar lá. O Palmeiras ofereceu 10 milhões de euros, o Nottingham aceitou, mas o jogador não. Agora o Palmeiras ofereceu 11 milhões de euros, que é essa premiação, se passar para essa fase, aproximadamente 71 milhões de reais para trazer o jogador. Bruno Fux e Aníbal, será que vai ser isso mesmo?
O anima o torcedor. O Bruno Fux eu não tenho essa certeza, essa convicção. Mas o Micael anima? Aí você fica contando palavras, sabe como é que é? Você fica naquela de entendeu? Aí você já fica tentando encontrar a palavra. Mas eu acho que vai acabar dando o Bruno Fux, porque todas as vezes que precisou de um zagueiro imediato, quem entrou foi o Bruno Fux. Sim. E até fez dupla com o Micael em alguns momentos. Naves... Lembro quando o Micael estreou, você dizia que era o novo Maldini, né? Eu? Não, você ouviu a pessoa errada. Não fui eu que disse. Um jogo do Campeonato Paulista, acho que foi contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo, ele foi a melhor atuação dele no Palmeiras naquela partida, mas nunca mais repetiu aquele feito, né? Sim. Agora, nesse caso específico, vai jogar o Bruno Fux. Uhum. Mas o Bruno Fux entrou muito mal contra o Inter Miami. Muito mal. Muito mal. Assustado. Entrou, não conseguia ser, não tinha os movimentos naturais. O Palmeiras estava muito estranho. O Abel reconheceu a falha. Anestesiado por Messi e Suárez. Pode ser. Assim, é uma realidade, as pessoas se encontram com os ídolos e às vezes isso acontece, é uma probabilidade. Mas o Palmeiras não tem muito o que fazer. Eu faria um meio-campo com 3 volantes. Entendeu? Um meia na frente. Vou pedir para o Fabrício colocar aqueles números, aquele gráfico das ações ofensivas e defensivas de Palmeiras e Botafogo na primeira fase, na fase de grupos do Campeonato Mundial, para ilustrar o seu comentário, por favor. Olha lá. Finaliza muito mais do que o dobro. Finalizações 50 até aqui. Certas, empate. Mas é o tal negócio, o Palmeiras finaliza muito, mas pouco no 7,32. Grandes chances, o dobro. Ações na área rival, o quádruplo. Defensivamente, finalizações certas, sofridas, aí o Palmeiras sofreu pouco. 8 contra 12 no Botafogo. Desarme é a coisa mais maravilhosa do futebol, né, Fabrício da Fiel? 72-36. Bola rebatida. Tudo bem que pegou o PSG, né? A bola rebatida, dá uma olhada. Bolas rebatidas 35-141. Dá uma olhada na bola rebatida. Bloqueios de finalizações 23-9. Aí defensivamente, números mais expressivos do Fogão, ofensivamente aí entra do Palmeiras. Que não pegou ninguém o Palmeiras. Naquela bola bloqueada, entra muito o que faz o meio-campo. O Palmeiras não pegou ninguém até agora no Mundial, Pascoal? Não, o Palmeiras fez um bom jogo contra o Futebol Clube do Porto. Uma segunda partida bem, como diria meu avô Pascoal, bem cozi, sabe? Bem mezzolite, mezzo mozzarella. E na última... Pizza de leite é bom, né? Bom, eu gosto. E aí, você gosta também? Adoro. Tem gente que detesta a lite, eu adoro a lite. Meu avô dá uma sede danada. O meu avô falava assim, por que não vale a pena ter a lite em casa? Eu falava, não sei, vô. Porque as pessoas não sabem comer. Porque ela deixa a lite, se você tiver fome, faz um macarrãozinho com azeite, põe uma lite e está resolvido. Então, a litiera, então, é de outro planeta. Bom, a gente que tem essa vertente italiana fica com suas coisas. Agora, quanto ao Palmeiras, nesses números, mostra claramente que o Palmeiras é um time que chega mais ofensivamente, mas o poder de conclusão do Palmeiras, o poder de definição do Palmeiras, continua o mesmo no Campeonato Paulista, continua o mesmo no Campeonato Brasileiro, cria muito, e o goleiro quase que não trabalha, porque não acerta no gol. Sim. É difícil acertar no gol. O time do Botafogo, não. O time do Botafogo, defensivamente, tem uns números muito expressivos, porque os volantes do Botafogo jogaram demais. Os 3 volantes do Botafogo jogaram demais todas as partidas. Então, aí está bloquear 141 bolas. Isso é brincadeira, isso? Pensando nesses números, se baseando nesses números, Rafa, dá pra gente fazer uma projeção tática do que vai ser o jogo de amanhã? Acho que sim, até pela natureza de jogo dos 2 times, né? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o Renato Paiva colocando o Botafogo de peito aberto para enfrentar o Palmeiras. Eu continuo achando que ele vai, mesmo com o Cuiabano, ter um primeiro cuidado mais na ocupação de espaço, da composição defensiva, vai fazer a marcação mais em linha baixa e aí deixar o Palmeiras jogar e tentar as transições. O Botafogo é muito poderoso nas transições, com o Savarino, com o Arthur e com o Igor Jesus funcionando como isca ali na frente, né? A segunda bola sempre é para ele poder disputar pelo alto,
e aí já conseguir começar um ataque no campo do adversário. E aí o Palmeiras tem jogadores que tecnicamente chamam muito o jogo para si. A gente vai sempre citar nesse contexto o Estevão como principal expoente, e eu concordo que tecnicamente o desempenho dele não está à altura do que se imaginava que ele fosse jogar nesse Mundial de Clubes, mas os outros jogadores que têm essa característica. Acho que o Maurício, como bem destacou, o Zupac, pede passagem. O último jogo, né, contra o Inter Miami mostrou isso. Rafael Veiga não consegue ser aquele jogador que já foi e decisivo em muitos momentos com a camisa alviverde. Então, nesse caso, acho que o Maurício, de fato, saindo como titular, vai aumentar esse potencial construtivo do Palmeiras. Richard Rios é um jogador totalizado, totalitário, todo campista, né? Ocupa espaços no campo de várias formas e consegue fazer o time jogar muito bem também na fase ofensiva. Então, acho que o Palmeiras tem mais recursos no ataque e o Botafogo tem mais capacidade de defender. Pelo histórico, né, pelo retrospecto, até inclusive do ponto de vista estatístico dos dois times no Mundial, dá para ter uma perspectiva que seja o Palmeiras mais com a bola e o Botafogo se defendendo. Pelo menos num primeiro momento eu consegui imaginar um pouco essa situação. E o Aníbal Moreno voltar ao time do Palmeiras é importante, porque qualquer um que jogue no lugar dele não tem a eficiência que ele tem, né? O Lucas Evangelista e outros jogadores que foram testados também pelo Abel Ferreira. Com o Aníbal Moreno, o Palmeiras fica mais encorpado para esse jogo decisivo. Pascoalzinho gosta mais de volante do que montadora de carro. Não, eu colocaria três. Eu colocaria e ainda três. botaria o Emiliano Martins. Não. Aníbal, Richard Rios e Emiliano Martins. Tá, e o meia na frente deles todos. Você vai jogar contra o time que dá sustentação no meio campo. Vão morrer de fome, Pascoal. Não, você vai encaixar um time contra o outro, é isso. Tá certo. Vamos mudar um pouquinho de campeonato. Daqui a pouco a gente volta para o Mundial de Clubes. As duas escalações, começando pelo Palmeiras, fazer um bate-bola aqui do Bernardo com o Ivan para a gente trocar uns passes e tentar desvendar o mistério de Abel Ferreira. Vai, Berna, começa por você ali. A questão do Palmeiras, olhando para frente, evidentemente, passa muito pelo parceiro do Gustavo Gomes. Eu não colocaria o Bruno Fux. Eu acho o Bruno Fux, desde os tempos do Internacional, um zagueiro bem mais ou menos. Ele mostrou isso quando entrou no jogo contra o Inter Miami, né? O Suárez, mesmo sem joelho, deitou no Bruno Fux. Aliás, o lance do gol é em cima do Bruno Fux, né? Eu não faria isso. Eu entraria com o Mikael, que é um jogador que pode até melhorar a saída de bola pelo lado esquerdo. Na questão ali da lateral direita, até conversava com o ótimo Léo James, fora do ar. Ótimo mesmo. A gente tem uma discordância em relação ao desempenho do Giai no campeonato. Ele acha que o Giai está indo bem, eu acho que o Giai está indo muito mal. Talvez o Marcos Rocha seja uma possibilidade. Eu acho que o Abel vai colocar o Giai. A gente colocou o Marcos Rocha aqui nessa escalação provável. Mas acho que ele vai com o Giai. O Giai foi facilmente envolvido pelo Trezeguet no jogo contra o Al-Ahly, no primeiro tempo, né? Depois o Abel solucionou um pouco aquela questão. Mas na frente, aí tem um ponto. Diferentemente do que a gente mostrou no campeão, eu acho que o Maurício vai jogar centralizado e o Estevão pelo lado direito. Por quê? No jogo contra o Paris Saint-Germain, que eu acho que é a base do que o Botafogo fez de melhor nessa fase de grupos, o Botafogo deu muito lado para o Paris Saint-Germain e congestionou o meio, né? Então, basicamente, houve um enfrentamento individual dos dois lados. O Doué pelo lado direito e o Kvaratskhelia pelo lado direito. Lado esquerdo, melhor dizendo, com os dois laterais. E aí o Botafogo congestionou o meio de campo. Daí a minha sensação, a percepção, não é informação, de que esse time não vai ter o Cuiabano. Vai jogar com o Newton, que é um cabeça de área. Ele não poderia dobrar os laterais? Então, ele poderia. Ele pode fazer isso. Acho que tem duas possibilidades de escalação aí. Ele dobrar os laterais com o Cuiabano, ele pode fazer isso. Ou ele pode congestionar o meio de campo, mais uma vez, colocando 3 jogadores de contenção. Alain, Marlon Freitas e o Newton entrando no lugar do Gregory. No jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, empate por 0-0 na primeira rodada, ele entrou com Patrick de Paula, no caso Renato Paiva, Patrick de Paula, Marlon Freitas e Gregory. 3 jogadores de contenção. E deu certo. O Botafogo jogou melhor do que o Palmeiras, embora a partida tenha empatado por 0-0. Foi aqui em São Paulo. Foi no Allianz? Foi aqui em São Paulo, Fala, Ivan, o que você espera aí em cima dos mistérios de Paiva e Abel Ferreira?
Eu ainda acho que não está descartada a saída do Estevão do time titular do Palmeiras. Acho que ela precisa ser... Você acha que ele não vai entrar jogando? Pode ser que ele saia do banco de reservas para tentar decidir o jogo. E eu acho absolutamente pertinente. Eu acho que tem que começar. Eu deixaria no banco de reservas porque eu achei a declaração muito desproporcional para o atual momento da competição. Você acha que ele está desfocado? Eu acho não, ele que falou. Ele falou, é difícil ter foco. Foi o que ele disse. Ipsis litteris. Eu não precisei falar nada, ele falou. Perguntado sobre por que ele não está conseguindo jogar, ele falou. Sobre o sonho dele de jogar no Chelsea. O craque do time está dizendo que não está com a cabeça neste momento ou que está com dificuldade de focar 100% no objetivo do clube. Então a decisão é do Abel. Ele tem apenas 18 anos, é um senhor jogador de futebol, tem tudo para ser um craque, ainda não é, mas neste momento o Abel precisa tomar a decisão, se ele banca o jogador ou se de repente ele pode colocar um outro atleta. Lembrando que a direção gastou quase R$500 bilhão para contratar jogadores, principalmente do meio campo para frente, para que o Abel tivesse fartura na hora de escolher. Sabe quem eu acho que ele vai, o Estevão? O banco do Palmeiras é muito mais forte que o banco do Botafogo. Muito mais, muito mais. Ele colocou 54 milhões de euros no segundo tempo contra o Inter Miami. Eu só entendo, só concluindo, claro. Eu só entendo que ele deveria se aproximar do time que entrou contra o Porto. Que tinha o Estevão. E tinha o Felipe Anderson. Pela direita, não e jogou mal. Eu não achei que jogou mal. Eu achei que ele jogou mal. Você acha que o Felipe Anderson vai entrar nesse time aí? Pela direita, eu não entraria com o Estevão. Ponto. Ou o Estevão entra centralizado ou ele não vai jogar. Ou ele pode colocar o Mike com dobra de lateral, ou ele pode colocar o Felipe Anderson, ou ele pode colocar o Alan, que às vezes entra muito bem, às vezes não. Bem no último jogo. É um menino que pede passagem. Eu não entraria com o Estevão. Qual foi o último jogo grande que o Estevão decidiu? Ele nunca decidiu um jogo grande. Um jogo grande nunca? Ou não um me clássico? Lembro. Não me lembro. É. Não me lembro. Menino talentoso, mas ele tem dificuldade e é um jogo grande. Qual foi o último jogo? Ele pode agora realmente arrebentar? Pode, porque, repito, ele tem muito talento. Mas o campo não fala isso. Agora, nos últimos 5 jogos, o Botafogo ganhou 3 e empatou 2. Neste momento, tem favorito? Você apostaria em alguém? Não vai ficar em cima do muro. Falar sobre algo que é um imponderável. Eu acho que o Estevão vai para o jogo. Eu acho. Até porque esse time do Abel que está jogando mal, em 2024, quando jogou mal, era bola no Estevão o tempo todo. O Estevão era a zona de escape do time do Palmeiras. Sempre foi. Contra o Inter Miami no primeiro tempo, quando o Palmeiras estava na pior, quando o Palmeiras foi colocado na roda, o Estevão era o homem de escape do Palmeiras. Ele não jogou bem. Que quando você entende que o jogador não deve entrar entre os titulares, é como se, de repente, você estivesse abrindo mão. Você não está abrindo mão. O começo do jogo vai ser um jogo, eu imagino, truncado, lento, estudado. Você pode ter o Estevão como arma para depois. O Palmeiras ganhou do Al-Ahly, certo? Sim. Maurício e Flaco Lopes, que decidiram o jogo, começaram? Não. O Paulinho, que ajudou a decidir contra o Inter Miami, começou, saiu do banco? Saiu do banco. Então, o Estevão pode ser essa arma. Mas sabe... Tira um pouco a pressão do moleque, entra com outros jogadores então, e mas depois... a gente fala aqui, é que tá dando certo. Porque não Quem é adianta... o melhor jogador do time? O Estevão. E quando foi o último jogo que ele decidiu? Jogo grande ele não decide, mas ele é o principal jogador do time. Ele jogou muito contra o Porto? Não, ele jogou mal. Ele jogou contra o Al-Ahly? Todo o time. Assim como todo o time. Assim como todo o time. Eu acho que ele não pode pagar o preço. A declaração foi feliz? Foi. Concordo com você. Agora, não vai ser ele quem vai pagar o preço por uma, ou 2, ou 3 atuações coletivas ruins. Mas ele não tá jogando bem. Mas Ele o não tá Palmeiras saindo, não tá jogando bem, ele pô. não tá saindo por conta da declaração. Ele pode sair do time porque ele não tá jogando bem. Mas o Palmeiras não está jogando bem. Sim, mas o Maurício tá conseguindo ajudar, o Flaco tá conseguindo Você falou ajudar. de 2. Pois é. O Felipe Anderson, que pra mim, repito, não foi mal contra o Porto, Pra mim, ele foi foi muito arquivado. Pra mim, ele foi muito O mal. Facundo fez o quê pra estar no time tantas vezes? É que o Facundo tem uma possibilidade de infiltração pelo meio para abrir o corredor pro Piquerez. Ali tem um sentido. Agora, esse negócio de entrar jogador no segundo tempo e resolver pro Palmeiras, já falei aqui, é um pacto do Abel, não sei o quê.
Mas time da virada, time do amor, não sei se vai funcionar toda hora, não. Talvez no momento que o Palmeiras mais precise dessa virada, substitui e coloca o Flaco no segundo tempo, ou tira o Estevão, como está dizendo o Ivan, e coloca, né? Será que vai resolver no momento de apuro? Lembrando que, se tiver empate, a gente vai para prorrogação e pênalti. Eu ia abordar essa questão. O jogo pode ser longo. Né? Eu ia abordar essa questão. Se tem prorrogação, Paulinho aguenta? Vejam, é uma decisão muito difícil de ser tomada, eu admito. Não é uma situação fácil, é o craque do time. E aí, tiro ou mantenho? Não é uma decisão fácil para o Abel. E pode ser o último jogo do Estevão com a camisa do Palmeiras. Se cair, ele vai embora, ele vai realizar o sonho dele. Aliás, nós temos aqui uma tela que mostra exatamente isso que o Ivan está dizendo. Mas pode ser também o último jogo do Igor Jesus. Porque se o Botafogo for eliminado, o Igor Jesus também vai embora. Dos dois, vamos dizer, os dois destaques da partida, né, no duelo dos dois aqui, os números são os seguintes. Estevão, 35 jogos contra 27 do Igor no Botafogo. O Estevão marcou 11 contra 9 do Igor Jesus. 5 assistências do Estevão contra 1 e minutos jogados. Um dos dois encerra o ciclo no clube da camisa que está vestindo, vai embora para a Europa. E o outro segue mais um pouco aí. É o seguinte, quando você olha para o time do Palmeiras, por exemplo, é diferente do Fluminense. O Fluminense depende 100% do Arias. Sim. Se o Arias está mal, ninguém vai tirar o Arias. Porque o time depende dele. Vamos insistir até a hora que ele voltar a jogar. O Palmeiras tem banco de reservas. No ano passado, você falou muito bem que era a bola no Estevão, era indiscutível esse tema. Hoje, eu acho que vale a discussão. Se ele deve ou não permanecer no time principal. Independentemente, ele não tem cabimento porque o time inteiro está mal. Ele é só mais uma peça nessa engrenagem. Ele deveria ser o decisivo, como o Igor Jesus, aí, já que a gente está comparando os dois, foi no jogo contra o Paris Saint-Germain. Deveria. Não está conseguindo. Mas será que o Abel lhe dá as ferramentas para que seja? E por que outros conseguem? Ele tem 18 anos, Ivan. Eu sei disso, mas você precisa tomar uma decisão para sábado, para amanhã. Ivan, ele precisa jogar. Eu acho que ele vai jogar. Precisa jogar. Ele vai jogar. O torcedor do Palmeiras não pedia Endrick. Não dá para comparar. O Estevão não conseguiu fazer o que o Endrick fez. Tudo bem, mas ele pode fazer. Se tem um cara que pode fazer a diferença amanhã... Assim, se você me perguntar qual é o jogador que pode fazer a diferença, o Estevão ou o Felipe Anderson, eu não penso meia vez. Não, mas se você me perguntar entre Maurício e Estevão, eu acho que o Maurício tem mais condições. Mas os dois podem coexistir. Pode. Já coexistiram, aliás. Eu só acho que vale a discussão. Eu acho que não passa por isso. Eu acho que não passa por isso. Mas, eu repito, às vezes o estrategista, no caso o técnico, ele mira numa coisa certa e outra. Você, por exemplo, não imaginava um Flamengo sem Pedro e Arrascaeta. Não, de forma nenhuma. Você se rendeu. Exato. Eu critiquei na transmissão Por isso que eu tô falando, o Felipe Luiz quando ele tirou o Arrascaeta para botar o Bruno Henrique. Às vezes a gente tem dificuldade de mexer em determinadas peças. Concordo com você. Vale a discussão. Mas assim, você tem um caso e outro caso. Você tem um caso de um time que está jogando mal e de um técnico que, neste momento, o recorte é referente à fase de classificação, à fase de grupos. Neste momento, não consegue extrair o melhor de nenhum jogador do time. O Gustavo Gomes está jogando muito, tá? Ponto. Isso significa que o Palmeiras é muito atacado. O Estevão é uma peça dessa engrenagem. Eu também acho. Entendeu? No caso do Flamengo contra o Chelsea, o Flamengo estava jogando demais e o Arrascaeta estava fora de sintonia. Eu não sei se você reparou, mas ele é o único intocável até aqui. Mas ele é um jogador com esse status. Facundo já foi... O Abel já mexeu no Facundo, no Veiga, no Maurício, no Flaco, no Vitor, no Felipe, no Alan, mas ele não mexe no Estevão. Vale a discussão. Mas não é pra mexer. Você vai... Bernardo Campo não tá falando. Tudo bem, mas não tá falando sobre ninguém. Você vai dar o benefício da dúvida ao Facundo Torres ou ao Estevão? Hoje? O benefício da dúvida. Hoje, na verdade, ele pode montar o Palmeiras de diversas formas. Tudo bem, Ivan. E o Palmeiras vai seguir vida sem o Estevão. Quando você olha, qual o jogador que tem mais capacidade de ser decisivo aqui? Sem olhar para o passado. Bernardo, esse jogador decisivo, você não consegue lembrar a última vez que ele decidiu um jogo grande. Mas ele pode vir a ser. Mas você vai ficar esperando isso até quando? Cara, é o jogo. A gente acabou de mostrar ali, na temporada, o Estevão está muito melhor que o Igor Jesus, inclusive em assistências.
inclusive em assistências. Mas o Igor Jesus não é um jogador de assistência, ele é um centroavante. Claro, é finalizador e foi o cara que decidiu o jogo do PSG, que até agora é o maior resultado Eu acho. dos Mas brasileiros. você vai falar Mundial. da partida do Igor Jesus contra o PSG. Você vai lembrar o primeiro duelo também contra o Seattle Sounders. Ele não fez foi gol. mal. Ele fez gol. Contra o Atlético de Madrid, uma grande oportunidade ele teve. Ele foi E mal nesse jogo. Eu não achei que ele foi mal. Contra o Atlético eu não gostei. Ele só brigou o tempo inteiro. É bola para ele brigar e tirar na Sim, força. sim, mas- E olha que teve uma bola que ele conseguiu finalizar. Sim. O goleiro fez uma grande defesa. Sim. Você vai lembrar daquele jogo pela Libertadores que o Botafogo ficou com um jogo a menos em casa e ele botou o jogo no bolso? Contra Estudiantes. Pois é. Então você está falando de um jogador que, opa, esse você não vai tirar mesmo. Por quê? Porque você está com aquilo na memória. Opa, esse cara acabou de decidir jogos importantes. Vamos com calma. Você não... Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!